Então, muito bem, prezados. Tivemos aqui um pequeno problema com a carga do computador. Então eu dividi esse vídeo que era para ser um só em dois. Nesse segundo vamos falar um pouquinho a respeito dos persas. Os persas eles tiveram origem na região onde hoje em dia é o Irã, ali no Oriente Médio. E os persas, eles... só um detalhe interessante, até pouco tempo atrás, até o começo do século XX, aquela região se chamava Pérsia, né? Então só no começo do século XX que passou a se chamar Irã. E o povo iraniano, até hoje, né, a língua que se fala lá é a língua Farsi. Farsi significa língua persa. E também um outro detalhe interessante, os persas eles não são árabes. Enquanto os árabes eles são de origem semita, os persas eles são um povo de origem indo-europeia. Os indo-europeus são um povo que deu origem aos gregos e aos romanos. Então os persas eles são primos dos gregos e dos romanos. A língua persa, ela então é uma língua mais próxima do latim e do grego do que do árabe. Isso é uma coisa interessante, né? É um detalhe que é pouco falado. O que nós temos que saber, nós que estamos começando o estudo da história, a respeito da civilização persa? Temos que saber que eles construíram um grande império, o maior dos impérios que a antiguidade tinha conhecido até então. O reino da Pérsia, como eu disse para vocês, ele começa ali na região onde é o Irã. Ele é construído por uma tribo de indo-europeus, que são os persas, e que vivem junto de outra tribo de indo-europeus chamada os medos. Os persas, governados por um chefe extremamente habilidoso, um homem chamado Ciro, eles conseguem vencer os medos e eles conseguem unificar todos aqueles indo-europeus ali naquela região do Irã, né, do norte do Irã, que é uma região montanhosa. Os medos e os persas, eles conseguem então se unificar sob Ciro no ano de 549 a.C. E o Ciro ele vai fazer uma coisa que vai deixar assim toda a humanidade de cabelo em pé e de queixo caído. Ele vai dirigir as suas tropas, ele que era um soldado de um exército extremamente limitado de pastores das montanhas, e ele vai dirigir uma expedição militar contra a cidade da Babilônia, que era a capital do Império Caldeu, que tinha sido construída pelo famoso Nabucodonosor. Então, o que acontece? O Ciro ele invade, ele ataca a cidade da Babilônia e ele consegue vencer os babilônios e tomar posse do Império Caldeu. Isso foi um dos fatos assim mais marcantes da história antiga, né? Porque é muito difícil a gente entender como que isso foi possível. Um império poderosíssimo e riquíssimo como o dos babilônicos, né? Como o dos caldeus, que tinha como sua capital a cidade da Babilônia, que era extremamente rica, poderosa e fortificada, acabou sendo derrotado rapidamente por uma tribo de pastores das montanhas, dominados por esse homem chamado Ciro. Mas o que acontecia é que esse rei dos persas, chamado Ciro, ele era não só um chefe de exército muito habilidoso, ele também era um político extremamente habilidoso. Ele sabia governar muito bem aqueles que caíam sob seu domínio. E como ele governava aqueles que caíam sob seu domínio? Ele percebeu o que os impérios que vieram antes dele, ou melhor dizendo, aqueles impérios que vieram antes do Império Persa, o Ciro percebeu o que esses impérios tinham feito de errado. E o que eles tinham feito de errado? Vocês se lembram que a gente comentou em outras aulas. Esses outros impérios, quando eles dominavam um povo, eles faziam das duas coisas seguintes, eles faziam uma. Ou eles faziam com que esse povo pagasse impostos muito elevados, ou eles pegavam esse povo e os deportavam de seu território para muito longe. Para que eles faziam isso? Faziam isso para que esse povo se fragmentasse, para que ele deixasse de ter uma unidade cultural. E aí, aos poucos, fosse esquecendo a sua língua, fosse se misturando com outros povos e perdendo a sua cultura e se dissolvendo. É claro, quando esses povos que eram dominados pelos assírios e pelos caldeus tinham a possibilidade de se revoltar, eles se revoltavam. Então o Ciro, o que ele percebeu? Ele percebeu assim, olha, quando eu dominar um povo, eu não posso fazer como os assírios e os caldeus, por quê? Porque na primeira oportunidade, os meus dominados vão se rebelar contra mim.
e vão querer destruir, e vão querer me destruir. Então, o que eu devo fazer? Eu devo governar de maneira sábia e generosa aqueles que caírem sob meu domínio. Então, o que o Ciro faz? Ele vai aos poucos ampliando o seu império quando ele vence a Babilônia. E aí ele dá a cada uma das províncias do seu império uma certa autonomia para manter a sua língua, manter os seus costumes, manter a sua religião e até mesmo, muitas vezes, autonomia para nomear um governante que é um membro do povo que mora ali naquela região. Então o que o Ciro faz? Ele divide o seu império em várias regiões que são chamadas satrápias. E os governantes dessa região, de cada uma dessas regiões, eram chamados de sátrapas. E muitas vezes os sátrapas eles eram membros do povo que morava ali naquela região. Então o Ciro ele apenas exigia que aquele povo pagasse o seu imposto aos persas. Mas, por exemplo, ele permitia que o povo professasse a sua religião. Não precisava professar a religião dos persas. Um exemplo do que o Ciro fez de uma política extremamente sábia foi que ele permitiu que o povo hebreu, o povo de Israel, que estava prisioneiro na Babilônia, voltasse para a Palestina, para a Terra Prometida, e reconstruísse o templo que tinha sido destruído por Nabucodonosor. Então, durante o tempo em que os persas governaram aquela região, a região da Palestina, o povo de Israel teve plena autonomia para governar a si mesmo. Eles apenas pagavam um imposto para os persas e os persas os protegiam, deixavam ter a sua vida como eles queriam. Muito bem, depois que morre Ciro, um filho dele, Cambises, leva a conquista dos persas até o Egito. Então o Império Persa, na sua extensão máxima, ele vai desde o Egito até a Índia. Ele é gigantesco. E cada uma das regiões é governada por um sátrapa, que é ou um membro da corte da Pérsia, ou um membro da nobreza local que presta obediência aos persas e paga imposto aos persas. Outra coisa interessante, outras duas coisas interessantes a respeito dos persas. Primeiro, eles construíram um sistema extremamente eficiente de estradas no Império. Isso permitia que os povos no Império Persa eles circulassem de um canto para o outro com extrema facilidade. Mais ainda, o Império Persa ele tinha uma língua comum. Qual é essa língua comum? Além das línguas locais que cada povo falava, havia a língua aramaica, que era uma espécie de língua comum que todos os povos eles acabavam aprendendo, ou membros, ou integrantes de cada uma das populações acabavam aprendendo. Por quê? Por meio dessa língua, eles podiam se comunicar com qualquer outro súdito do império. Então, você tem uma troca cultural extremamente intensa dentro do Império Persa. Por quê? Por causa das estradas e por causa da língua comum. Um outro detalhe interessante, os persas eles difundiram muito o uso da moeda. Antes do tempo dos persas, como que eram feitas as transações comerciais, as trocas comerciais? Na maioria das vezes elas eram feitas por meio de troca de mercadorias. Então, por exemplo, você trocava um saco de trigo por um saco de feijão. Não é? Você trocava um boi por não sei quantos sacos de trigo, e assim sucessivamente. Então as trocas elas eram feitas entre mercadorias. Os persas, o que eles fizeram? Eles generalizaram no império deles o uso da moeda de ouro e de prata. A moeda de ouro e de prata ela permite uma versatilidade muito maior nas trocas comerciais. Não é? Ela permite um desenvolvimento muito maior do comércio. Por quê? Porque você não tem que levar um boi até o mercado para trocar por outra mercadoria. Você pode ir com um saquinho de moedas de ouro. Isso aí facilita demais as coisas. E claro, quando todos os povos de um território aceitam a moeda que é estabelecida nesse território, você pode trocar qualquer tipo de mercadoria por essa moeda dentro do território inteiro do império. Né? Então os persas implantaram isso, essas trocas comerciais por meio da moeda, que foi um grande avanço civilizacional. Muito bem. Depois, no século V a.C., a partir de 499, os persas eles vão se envolver numa série de guerras contra os gregos, porque eles vão tentar dominar a Grécia. E eles vão ser derrotados em todas essas tentativas.
E essas tentativas de dominar os gregos, elas vão acabar levando o Império Persa para uma grande crise, né, para uma crise interna, que vai acabar levando o Império Persa a se desagregar e a ser derrotado por Alexandre o Grande, no século IV a.C. Então, Alexandre o Grande ele vai vencer o último rei da Pérsia. Os reis da Pérsia, descendentes do Ciro, eles pertenciam a uma família chamada família dos Aquemênidas. Então, o Alexandre o Grande, que é um macedônio, um grego do norte, ele vai vencer os persas, né, numa batalha e vai derrubar o último imperador dos persas, que é Dario III, o último dos Aquemênidas. E aí Alexandre o Grande acaba com o Império Persa e funda o seu império, né, que é o Império Helenístico, que nós vamos estudar em outra ocasião. Por fim, pessoal, eu gostaria de fazer uma breve observação a respeito da religião dos persas. A religião deles era chamada Zoroastrismo. E era uma religião interessante, por quê? Ela tinha duas marcas. Ela era chamada Zoroastrismo por quê? Porque o fundador dessa religião era um sujeito chamado Zoroastro, também conhecido como Zaratustra, certo? O Zoroastro, ou Zaratustra, ele se apresentou, né, quando ele viveu, no século 6 a.C., ele se apresentou como um profeta de uma nova religião. E essa nova religião, ela foi assumida pelo povo persa, né? O Zoroastro, Zaratustra, ele convenceu as pessoas a se converterem a essa religião que ele tinha fundado. E qual era a marca da religião? Ele dizia que o universo ele tinha sido criado por um Deus bom. Mas, ou melhor dizendo, o universo ele tinha sido criado por um Deus bom chamado Ahura Mazda. E também havia no universo um Deus mau chamado Ahriman. E que a alma humana era um campo de batalha entre o Deus bom, Ahura Mazda, e o Deus mau, o Ahriman. Então, qual que era a função, qual que era a tarefa religiosa do homem que vive nesse mundo? Seria combater o mal que existe dentro de si para que o bem triunfe. Então, dentro da alma humana, haveria um princípio bom e haveria um princípio mau. Então, o homem teria que fazer um esforço para que o princípio bom vencesse o princípio mau. O que é importante nessa religião? Quais que são as consequências culturais disso? É que a religião, ela passa a ser, a religião persa, ela é muito semelhante, muito não, mas ela é de certo modo semelhante à religião dos hebreus. Por quê? Porque tanto a religião dos persas quanto a religião dos hebreus, ela dava mais importância para o aspecto ético da vida humana. Então, o que conta mais para os deuses da Pérsia? Ou melhor, o que conta mais para o Deus da Pérsia e o que conta mais para o Deus de Israel? São os sacrifícios que eles fazem, são sacrifícios que o povo faz, matando animais, fazendo festas, construindo templos, etc. Ou produzir, ou melhor, ou cuidar de ter um comportamento melhor na sua vida, ou cuidar de se tornar uma pessoa melhor. O que agrada mais a Deus? É você fazer atos exteriores ou é você se tornar uma pessoa melhor? Você se tornar uma pessoa boa? Para a religião persa, como para a religião dos hebreus, o mais importante era você se tornar uma pessoa boa, era tornar-se uma pessoa habituada a fazer o bem, habituada a praticar o bem. Vejam só que interessante, né, pessoal? Então, os hebreus e os persas, eles têm uma religião parecida nesse ponto. São religiões que a gente pode chamar de religiões éticas. Esse tipo de religião é bastante diferente das outras religiões que a gente encontra nos povos da antiguidade. Por exemplo, o caso da religião dos fenícios, que eu falei para vocês, né? A religião dos fenícios, ela exigia o quê? Ela exigia muitos sacrifícios, até sacrifícios de vidas humanas. Então, os fenícios, eles, por exemplo, matavam crianças nos altares desse deus maligno chamado Baal. Por quê? Porque eles tinham medo de Baal. E Baal exigia sangue humano, né? Então era uma religião, a religião dos fenícios, que não promovia a melhoria do ser humano, né? Quando um homem mata o outro, né, porque ele está com medo de um deus, né, é sinal de que a sociedade acaba se corrompendo, não é? Agora, a religião persa e a religião hebraica, elas tinham essa marca. Elas exigiam que o homem se tornasse uma pessoa melhor,
né? Eram religiões éticas. Isso é um grande ganho no aspecto cultural da humanidade, certo? Então, como aula introdutória a respeito da civilização persa, era isso que eu tinha a dizer para vocês. Obrigado por me acompanharem, até a próxima!